Olá, olá! Estamos mais uma vez ao vivo para nossa 19ª live. Quase finalizando as 20 lives da Nova Educação. Amanhã é o último dia dessa jornada gigante que a gente fez até o momento. Então, eu queria te dar as boas-vindas, né? Continuar no assunto dessa semana bom, vamos esperar o pessoal chegando aí. Então, o que aconteceu, né, cara? Foi muita coisa, muita informação compartilhada até aqui, falando desde o ensino à distância até a rota da programação da robótica, falando ali tecnologias, iniciativas, coisas que você pode usar na sua sala de aula. Lá na terceira semana falamos sobre a criatividade sendo o grande pilar da educação, ou da educação não, né? Da inovação, né? Então, assim, o grande motivo, o grande propósito é entender que a criatividade é uma das grandes habilidades do século XXI e que a gente pode, né? A gente precisa fomentar isso nas nossas crianças e a gente pode usar, por exemplo, a robótica, a programação para isso. E ao longo dessa semana eu estou mostrando, né, estou falando o quanto a robótica ela pode ser uma ferramenta de mudança social. Inclusive a gente teve duas entrevistas super legais, né? Na segunda-feira a gente falou com o André, um professor de biologia que trabalha na iniciativa, né, na startup da robótica sustentável, um projeto maravilhoso. Então ele começou ali na escola pública e hoje realmente já é um modelo de negócio mesmo, né? Então tem várias apresentações e tenta realmente replicar essa ideia da robótica sucata em sala de aula. Na quarta-feira eu falei com o João Vitor, né? Um garoto de 20 anos, também de uma escola pública aqui de Brasília e que foi tricampeão, né? Tricampeão brasiliense, né? Na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica e chegou ao terceiro lugar da etapa nacional. Hoje toca a própria escola de robótica, onde tem uma sociedade com o professor dele e ele falando sobre os projetos e o quanto isso transformou a vida dele. E é isso, né? É isso que a gente está falando ao longo da semana. E hoje eu quero falar de um assunto bastante especial, bastante importante e que na verdade eu quero trazer um viés um pouquinho diferente, né, do que costuma ser falado, que é o seguinte: a gente vai falar sobre como, né, melhorar a saúde mental dos professores a partir, né, do fomento, do incentivo, da autonomia dos alunos em sala de aula. Então, assim, cada vez mais eu acho que existem palavras que são chaves, né, na educação. As pessoas falam assim, não, você precisa... o aluno tem que ser mais protagonista, a gente vai falar em aprendizagem ativa e tudo mais. E o que isso significa de verdade? Na verdade, o que isso significa tudo bem, né? Mas isso não é bom apenas para o aluno, né? Não é bom apenas para o aluno. O professor ele sempre se diz, né, muito cansado, exausto, exaurido, né? Porque é muito exigido. E o que eu quero fundamentar aqui é um pouco do que é essa tal dessa autonomia, né? Como é que a gente pode dar os primeiros passos nisso? Por que isso é muito bom para o aluno e por que isso também é muito bom para um professor? É como a gente pensar. Acho que quando a gente vem da engenharia, a gente faz uma analogia com relação a motores, né? Então, um motor que gasta muita energia, ou seja, aquele motor que trabalha muito, não necessariamente é aquele motor que traz mais resultado. É o que a gente, toda vez que a gente vê isso, ou um motor elétrico, ou um motor de combustão, a gente calcula o quanto da energia está sendo utilizada para fazer ele funcionar e o quanto ele está realmente transformando, né? Então a gente calcula a eficiência desse motor. Então, quanto mais eficiente, mais ele conseguiu realmente transformar tudo aquilo em energia que é utilizável no nosso dia a dia. Tá, Luan, o que eu tenho a ver com isso, né? O que você tem a ver é que o professor, ele trabalha muito. Muitos professores trabalham muito, mas são ineficientes. Eles gastam muita energia, né, nas suas aulas, preparando, estruturando, e às vezes tem poucos resultados em sala de aula. Então ficam desgastados e o pior, tem pouco resultado, né? Então a gente precisa pensar e trazer uma nova ressignificação para todo esse processo, né, para que seja melhor para o professor, seja melhor para o aluno, que seja mais eficiente, né, que realmente atinja o resultado, né? E eu acho que o resultado
de todos os professores, né? Eu, pelo menos, quando eu dou aula, tanto meus alunos como também nos meus cursos, o meu objetivo é transformar, né? Que aquela pessoa seja diferente depois do que eu passei ali. E eu acredito que a maioria, né, dos professores, eles têm esse objetivo, né? Tanto que às vezes ganha pouco, mas esse processo de transformação, de missão é maravilhoso. Então, assim, é isso que a gente tem que estar focado o tempo inteiro. Só que a verdade é que a essência da sala de aula de hoje, ela é extremamente focada no controle. E assim, como assim no controle? Né, a nossa aula de hoje, né, pelo menos a boa parte das aulas tradicionais, elas funcionam quase como uma orquestra, quase uma sincronia do que você sabe exatamente do que vai acontecer. Então você vai explicar a mesma coisa, você sabe exatamente o que você vai explicar quando vai entrar na sua sala de aula. Se bobear, você já sabe o exato momento em que o aluno vai fazer uma pergunta, você já sabe qual é a resposta, ou já sabe como é que ele vai lidar com aquilo. Então, assim, virou toda uma orquestra. E isso é muito bom no sentido de conforto. Se você sabe exatamente o que vai acontecer, pô, muito mais tranquilo, né? Muito mais fácil de lidar. Eu já estou lidando com aquilo, eu já sei como é que é. Então, eu acho que um dos grandes motivos pelo qual a educação sofre uma resistência em geral é porque a gente já sabe como faz. Né? O modus operandi é o mesmo há 200 anos. Então, assim, a gente já entendeu, a gente já estagiou, todo mundo estagiou na escola, ou seja, nós todos fomos alunos, a gente sabia como reagia, né, a uma determinada aula, então a gente já está muito acostumado com esse modelo. E quando a gente entra em sala de aula, a gente replica isso aí, a gente não consegue pensar uma outra forma de fazer isso. Então, assim, é confortável, né? Mas, de novo, é confortável, mas não é muito eficiente. E, assim, quando a gente fala de entender, né, sobre protagonismo, sobre toda essa jornada dos nossos alunos, né, é uma métrica, né? Eu sou um engenheiro, então eu gosto muito de métrica, eu gosto muito de número. Uma métrica interessante para você falar assim, os meus alunos são protagonistas. Na minha aula, eu foco o protagonismo. Bom, você quer saber se você é protagonista de verdade? É muito simples. É só você pegar o seu tempo de aula. Vamos supor, os seus 50 minutos de aula, sua 1h30 de aula. Quem passou mais tempo falando nessa aula? Foi você ou foi seus alunos? Porque se foi você, os seus alunos ainda não são o protagonista. O protagonista, ou seja, o personagem principal, onde estão todas as atenções, é para o professor. Então você ainda não é protagonista. Você pode até estar, vamos dizer assim, flertando com essa ideia, achar simples todo esse processo, mas ainda não é protagonista, né? E como é que funciona isso, né? E como é que a gente consegue dar esses primeiros passos? Porque é difícil, é diferente de tudo que a gente já criou. E assim, o primeiro passo é começar simples. Eu estava lembrando hoje de uma história que nem é tanto de sala de aula, né? Eu tenho um sobrinho, hoje ele tem 8 anos, acho que quando ele tinha uns 7, sei lá, acho que foi ano passado, não tem muito tempo isso. E assim, a minha mãe, né, a avó dele, assim, estava numa semana de prova e minha mãe estava livre e tudo mais e ajudava ele a estudar para as provas. E assim, meu sobrinho, sei lá, ele é meio preguiçoso, por assim dizer, para estudar para as aulas e tal. E aí, mas minha mãe ia lá, estudava com ele, passava assim. Teve um dia que minha mãe chegou em casa e falou assim: nossa, eu passei 3 horas estudando com o Otto, né, que é o meu sobrinho e tudo mais. E aí ele se deu bem nas provas e conseguiu se suceder bem. Mas eu fiquei pensando assim: caramba, minha mãe foi todos os dias durante a semana para estudar com o meu sobrinho. E beleza, ele foi bem na prova. Mas como é que faz? Eu fiquei pensando assim, né? Como é que faz as crianças que não tem avó? Porque se a avó, né, que fez lá esse mega acompanhamento, pô, a mãe não dá, tá trabalhando, o pai também. E aí? Então, assim, as crianças que podem ser bem-sucedidas são só as crianças que têm vó para estudar com elas, ou você paga um professor particular. Como é que você faz para a criança estudar sozinha, né? Porque é esse o propósito. Então, assim, e aí eu lembro um pouco depois que eu tava também na casa da minha irmã, né? E meu sobrinho pediu ajuda para estudar inglês. E beleza, né? E eu percebi assim, eu comecei a ensinar pra ele tudo. Aí eu deixava ele um pouquinho assim, sei lá, 10, 20 segundos, agora tenta resolver aí. Aí ele, tio, mas isso aqui? Tio, mas não sei o que. Toda hora ficava me perguntando. Eu percebi que assim, vamos dizer, pra ele estava muito cômodo
porque eu estava dando todas as respostas para ele, eu direcionava para ele e aí ele conseguia responder. E eu percebi que se eu entrasse nessa pilha, eu ficava escravo, né? Tanto eu ficava escravo dele, no sentido assim, no sentido mais pejorativo, né? Porque eu não poderia fazer outra coisa enquanto ele estivesse estudando, né? Ele precisaria de mim para estudar. E ele também seria meu escravo porque ele não conseguiria render se eu não estivesse do lado dele. E assim, o que eu fiz com ele foi muito simples. Eu cheguei para ele assim e falei, o seguinte, você tenta responder aí. Né? Eu sabia que tinha resposta no livro, né? Se ele pesquisasse um pouquinho, eu achava a resposta no livro, ou ele podia encontrar em algum dicionário, não sei, né? Não era nada muito complexo. Também não era algo super simples, mas não era complexo. Então eu falei assim, olha só, fica aí 15 minutos, vou cronometrar aqui 15 minutos, sem você me fazer nenhuma pergunta. Sem você nem fazer uma pergunta. Então assim, a gente sai daquele ímpeto, né, de querer resolver todos os problemas, né? De ser aquele bombeiro, né, em tempo integral. E aí eu deixava, assim, vamos supor, passava 2 minutos ele, e aí, acabou? Eu não. E mesmo que ele ficasse ali, olhando, entediado, né, para aquela situação que ele não soubesse resolver, ele estava tentando matutar aquilo ali. E é isso, eu acho que o primeiro ponto do protagonismo é a gente acreditar mais no processo de aprendizagem do aluno, né? Da gente não estar disponível o tempo todo, a gente não pode estar disponível o tempo todo, né? Quanto mais a gente deixar ele traçar o seu processo de aprendizagem melhor para ele, porque ele vai aprender mais do que só o conteúdo, mas ele aprende como ele aprende como ele absorve as informações e também isso permite que você não esteja ali em cima o tempo todo, você consiga dar um auxílio para outras pessoas também. Então isso é essencial. Na verdade, isso é até muito do conceito dado, né, do que o pessoal chama de sala de aula invertida. Na verdade, eu já ouvi até outro termo, né, que é a inversão da sala de aula invertida. Que assim, você dá um problema, mesmo que a pessoa não saiba resolver, a pessoa não sabe resolver aquele problema, ela fica mais sedenta. Teve uma vez, há muito tempo, era uma época em que eu dava aulas particulares de ensino mão na massa numa casa, né? Eram 2 irmãos e eu fui dar a primeira aula de Arduino para eles. E assim, era a primeiríssima aula e eles não sabiam, nunca nem tinham visto um Arduino. Eu cheguei assim para eles, gente, olha só, isso aqui é um LED, isso aqui, e tem esse negócio aqui que é o Arduino e a Protoboard, falei assim por alto. A missão de vocês é fazer esse LED acender. Eles não sabiam nem onde colocava o buraquinho, onde colocava nada. E aí você vai deixando eles tentando entender o processo de colocar e tirar no buraco e tudo mais. E aí depois que eles passaram por essa jornada, assim, errando miseravelmente, por assim dizer, aí eu vou explicar, gente, esse aqui é um jumper. Ah, olha só, esse aqui é a perninha maior do LED, esse aqui é a perninha menor. E aí a pessoa fica mais atenta ao que você vai falar. Ela, caramba, parece que segundo esse professor é possível acender um LED. Segundo esse professor dá pra fazer isso, mas cara, não tem nem ideia. E aí quando você vai ensinar depois dele ter tentado, aí é uma outra jornada, é um outro ponto, né? Não adianta só você falar o tempo todo, né? Você precisa que aquele aluno esteja apto, né? A te escutar, né? Então, assim, não adianta às vezes, né, você ficar falando assim pro aluno, você consegue, não tem preguiça de pensar. Não adianta só você falar. O mais importante é que você crie uma situação em que ele vivencie isso, né? Em que ele consiga vivenciar a sua superação. Então, quando ele vivenciou isso, quando ele percebeu que ele consegue obter resultados pensando sobre aquele processo, né, e conseguindo fazer as coisas, ele começa a ter autoconfiança, né? Ele começa a perceber que ele consegue perceber que ele consegue, é ótimo, né? Ele consegue perceber que é capaz de aprender por conta própria. Então, muito do que às vezes a gente sente sobrecarregado é com a questão de controlar cada passo de cada coisa. E isso, gente, vale para vários setores da vida. Vale no sentido familiar, no sentido, vamos dizer assim, empresarial e na sala de aula. Por exemplo, situação clássica, assim, sei lá, de adolescentes. Os pais viajam. O pai fica preocupado assim, nossa, se eu deixar esse menino sozinho, ele vai fazer festa, ele vai bagunçar a casa, ele vai não sei o quê. Então assim, ele sempre fica preocupado em deixar aquela pessoa sozinha, porque se deixar sozinha, se você não estiver ali olhando o tempo todo, aquela pessoa vai desviar. Ou a mesma coisa com o chefe de uma empresa.
né? Tem aquele velho ditado, o boi só engorda quando tá no olho do dono, né? Quando o dono tá vendo aquilo ali. Então você tem que estar olhando o tempo todo, tem que estar olhando os seus funcionários. Será que é isso mesmo? Será que as coisas só funcionam dessa forma se você tem que estar acompanhando de perto o tempo todo? Ou então em sala de aula, né? Será que seus alunos eles só vão ser comportados ou vão conseguir continuar a atividade se você estiver em sala de aula? Se sair, aí fica aquele caos. O que acontece? Será que é impossível, né, a gente conseguir que essas pessoas, né, sejam os alunos, sejam os filhos ou sejam os funcionários, que eles continuem a performar bem da forma que a gente deseja, né, que a gente acha que é interessante, mesmo que não estejam sob os nossos olhos? É isso o grande processo da autonomia. E assim, como é que isso acontece? Isso vai acontecer o problema é que o nosso sistema ele é baseado na coerção, no medo, né? Então assim, se você fizer bagunça, você vai ficar de castigo. Se você for mal na prova, você vai reprovar. É sempre uma situação em que a pessoa perde alguma coisa por não fazer o que é certo. E a questão não é essa, né? A questão é entender por que aquilo é tão importante. Por que quando o meu chefe está viajando, eu continuo trabalhando? Porque eu não trabalho pelo meu chefe. Assim, trabalho pelo meu chefe, mas eu entendo que aquele meu ofício ele é importante, independente do meu chefe ou não, e a responsabilidade que eu tenho, enfim, por toda aquela situação. Então, quando a pessoa entende o princípio, ela dá muito mais valor. A mesma coisa para esse caso do filho. Poxa, se eu entendo como funciona a dinâmica em casa e que eu também sou um membro dessa casa, eu não vou simplesmente chutar o balde. Por quê? Porque eu também entendo os princípios e bases. E a mesma coisa com os alunos, né? Então não é só por causa daquela pequena ou uma pequena recompensa ou uma pequena punição. Ela entender essa base. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente ressignificar esse processo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre... na verdade, vamos dizer assim, quando a chave da educação virou para mim, né? Poxa, eu não era de sala de aula, eu nunca, a princípio, pensava em ser professor, nem nada disso. Mas eu lembro que quando eu vi pela primeira vez a estrutura, né, a proposta da Escola da Ponte, eu achei aquilo sensacional. Bom, para quem não conhece, eu vou fazer um breve resumo. A Escola da Ponte é uma escola pública de Portugal que ficava numa região... Não era uma região rica, não. Era uma região até de uma certa vulnerabilidade. E em um determinado momento, né, o professor José Pacheco e mais alguns professores, eles perceberam que a forma como eles ensinavam não davam certo. E aí começaram a fazer toda uma reestruturação, derrubaram os muros, tiraram toda essa estrutura de carteiras e tudo mais. E assim, toda vez, né, que eu via um vídeo sobre a Escola da Ponte, que eu lia um artigo, que eu via alguma coisa, eu ficava muito abismado, porque basicamente, quando o professor José Pacheco falava da Escola da Ponte, e naquela época era uma escola de Fundamental 1, né, então tô falando assim, talvez de meninos até 10 anos, hoje vai até 14 anos, eu ficava assim, cara, como é que ele falava assim, não, e as crianças escolhem o que vão estudar e elas não têm prova. Aí o cara, é muito legal. Aí você vê assim, beleza, a gente, tipo, quem estuda, né, sobre educação vê várias propostas de autonomia, responsabilidade, mas quando a gente, tudo parece muito no mundo do fantasioso, né, então assim, é como você falasse, tá, legal, na teoria é bonito, mas na prática é de outro jeito, quando você está em sala de aula é de outro jeito. E como eu vi esse negócio da ponte funcionando há mais de 30 anos, né? E como a Mari está falando, tem uma escola similar na Prefeitura de São Paulo, acho que é a Amorim Lima, e não só a Amorim Lima, tem algumas no Brasil, né? A próprio Projeto Âncora também. Aqui em Brasília também tem algumas que estão tentando se modelar. Mas o que é interessante nesse processo... Eu falo, cara, como é que um aluno ele vai escolher o que vai fazer, porque escolher o que ele vai estudar e não ter prova, porque a prova é a grande, vamos dizer assim, motivação. A grande motivação para o aluno estudar. E se ele não tem esse grande motivo, que é passar na prova, como é que de onde vem a motivação dele?
E eu ficava muito inquieto, né, com isso. Eu pesquisava um monte, via várias coisas. E assim, eu tenho uma teoria, eu nunca fui na Escola da Ponte, né? Não é a coisa que, por exemplo, o Zé Pacheco fala, mas sobre, tipo assim, a parte que ele mais fala sobre a ponte, ele fala sobre outras coisas. Mas eu vi que tinha um momento muito interessante ali, que eu achei, cara, isso aqui, pra mim, é um dos grandes pulos do gato. Que era assim, o professor, ele acompanhava o aluno, então assim, basicamente, iniciava o turno da escola, sei lá, de manhã. E aí o aluno, ele reunia com um professor tutor dele, e aí falava assim, hoje eu quero aprender sobre caravelas, sei lá. E aí o professor, aí ficava meio que conversando, né, conversando com esse professor, e ele falava assim, ele direcionava, era um orientador. Então o que você vai estudar, o que é interessante você fazer, o que você vai trazer de resultado. Então assim, ele colocava uma espécie de meta. Então assim, não é só, vai lá e faz o que você quer. Ele trazia, então tá, então até quarta-feira você tem que me trazer um texto falando sobre não sei o que. Até quarta-feira você tem que ter terminado essa lista de exercícios aqui. Então, e o aluno, beleza, faz sentido e tal, vou fazer isso. E aí, depois dessa curta conversa, ele ia lá e pesquisava, fazia as coisas dele e tudo mais. E esse modelo funcionava. Então, pra mim, aí é opinião minha, eu acho que isso é uma das coisas chaves. Esse processo mais de tutoria, né, mais de escutar. E também, uma coisa que é muito interessante é essa questão das metas, né? Não dá pra... A gente funciona por metas, né? Não, por metas assim, se você tem um prazo pra fazer as coisas, então não precisa ser uma coisa forçada, ou então, o que vai acontecer se não fizer, mas você ter um tempo limite, né? Então, pra mim, eu acho que isso dá certo. É uma das coisas que faz, né, vamos dizer assim, as coisas andarem. Então, é muito interessante, e esse é um primeiro passo para você trabalhar a autonomia. Outra coisa que é muito importante, e o que é interessante também, o professor não dá aula, então ele consegue focar nessa questão mais individual de cada aluno, né? E não fica ali aquele esquema papagaio, né? Poxa, eu passei, nossa, quantas pessoas, né? Pô, trabalhei de manhã, de tarde, às vezes de noite, e repetindo aquela mesma informação em aulas de 50 minutos. Cara, isso não é saudável. Não é saudável. E por isso os professores estão cansando, né? E eles são menos assertivos, porque o aluno está recebendo de forma passiva aquilo ali, né? Absorve um pouquinho, então ele tem que falar. Aí ele pensa assim, bom, se de 100 que eu falo o aluno absorve 10%, eu vou colocar 200 para ele absorver 20%. E não é essa conta. Essa conta é ineficiente. Você tem que botar o aluno para trabalhar. É isso. É basicamente isso. E assim, o que a gente vê, outra coisa que é muito importante é pensar, isso deu certo, exatamente essa estrutura, essa situação deu certo para a Escola da Ponte em Portugal. Não quer dizer que fazer exatamente o que eu falei agora vai dar certo. Você tem que testar o que dá certo para a sua realidade, porque são várias variáveis para você fazer isso acontecer. E a primeira coisa que você tem que entender é que no começo de qualquer processo de mudança, as coisas pioram antes de melhorar. As coisas pioram, com certeza. Então, assim, e entender, baseado nisso, que errar faz parte do processo. Então você fala assim, poxa, tem 10 anos que você dá aula do mesmo jeito. É bom? É bom. É incrível? Não é incrível, mas é bom. E aí você vai tentar fazer algo diferente. Se você fazia bom, e aí se tudo algo diferente foi ruim. Então você fala assim, poxa, se eu faço 10 anos, ok, por que eu vou testar o ruim? Só que você testou pouco. Né? Você tem que entender todo o processo de inovação. Isso vale para tudo. Todo o processo de inovação está diretamente ligado a uma questão de risco. Todo o processo de inovação está ligado a um risco. Se eu estou tentando algo novo, essa coisa pode dar super certo ou pode dar errado. Ou pode dar certo ou pode dar errado. Né? Eu vou tentar uma receita nova na cozinha. Aí se eu... Gente, parênteses aleatório. Né? Aí como eu estou cozinhando mais, né, na quarentena,
Aí faço muito omelete aqui, né? Pô, é fácil, é uma coisa que não engorda muito e tal. E aí teve um dia assim que eu falei assim, cara, e se eu botar. Comecei a pegar uns creme cracker, cortei, amassei o creme cracker e botei no omelete. Eu, cara, o que dá omelete com creme cracker? Não sei, vou testar. E aí botei, só que eu botei pouco, vou testar com mais. Então não ficou ruim nem bom, ficou muito pouco, né? Não deu pra perceber. Mas assim, foi um processo de risco, podia ficar horrível e falar, cara, omelete com creme cracker não tem nada a ver com isso, para com isso. Ou então ficar assim, nossa, invenção do século, agora o omelete ele é crocante. Então assim, esse é um pequeno ponto que eu tô querendo mostrar para cada um de vocês que a inovação ela demanda risco. E a mesma coisa quando você vai tentar algo novo em sala de aula, vai demandar risco, né? E você tem que entender que o erro faz parte e que tudo bem. Só que o mais importante não é errar, é você analisar o que aconteceu. Poxa, por que essa proposta não deu certo? E se eu tentar de uma forma diferente? Então você vai testando outras abordagens. E outra coisa, quando a gente fala em levar autonomia para uma criança, esse é um processo que não acontece do dia para a noite. Porque, como eu falei, né, o controle ele é muito confortável. Então, quando você dá exatamente o passo a passo do que é para ele fazer, é muito mais tranquilo. Tem um exemplo de uma história, de um livro, né, o pai, né, o pai que estava ali, ele trabalhava muito com treinamento de pessoas e tal, para performar, alta performance. E ele queria muito que o seu filho, vamos dizer assim, que ele tinha uns 9 anos, que ele começasse a se empenhar para cortar a grama da casa dele, né? Então assim, então eu vou colocar o Steven lá pra conseguir cortar a grama e tal. E aí ele, olha só, aí ele chegou pro garoto dele, falou assim, ó, fulaninho, seguinte, tá vendo a nossa grama? Ó, ela tá marronzada, tá cheia de sujeira. Tá vendo a do vizinho? Ó, a do vizinho tá limpinha, porque ela é assim, assim, assado, você entendeu? Ah, entendi. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente poderia limpar? Ó, você tem que pegar esse lixo assim, você tem que regar desse jeito, tem que fazer tal coisa. Beleza? Beleza. Então, olha só, você é responsável por cuidar disso aqui. Sei lá, de 3 em 3 dias você tem que regar, tem que fazer isso e tarará. Beleza? Beleza. Entendeu, meu filho? Entendi, pai. Tá tudo bem. Beleza, então. E aí foi passando o processo. Aí todo dia que ele chegava em casa, chegava no carro, via que ele tava ali e nada, o menino, tipo assim, brincando, fazendo outra coisa e tal. Aí, cara, não é possível que esse menino deve estar de sacanagem comigo. Beleza. Aí passou o segundo dia, o terceiro dia, nada, o guri não fazendo nada, nada, nada do jeito que ele falou. E aí. E aí, beleza. Aí teve um dia que ele foi confrontar o filho dele. Confrontar assim, falar: Ué, o que aconteceu? Eu falei pra você falar. Aí o menino começou a encher o olho d'água, falou: Pai, pai, mas sei lá, eu não consigo fazer e tarará. E aí, não, mas qual é a sua dúvida? Tá ali, eu queria. Você tem que pegar aquele lixo. Mas aquele lixo é nojento e não sei o quê. E ele, não, então tá, então vamos fazer junto. E aí ele foi, aí fez aquele primeiro passo junto com o garoto e tudo mais. E aí ele entendeu o processo. Naquele primeiro momento ele precisava desse apoio, desse suporte. E depois o guri conseguiu engajar nessa questão de limpar a grama e depois ele era o cara da limpar a grama e sabia que aquela responsabilidade dele, fazia isso como ninguém na casa, né? Então quando outros membros da casa vinham ou sujavam a grama ou não cuidavam, ele já vinha assim, né, pagando aquele sapo e tudo mais. Então é esse o processo. Se a gente quer que nosso aluno faça... Lógico que a gente tem que perceber o seguinte. Quando a gente trabalha com autonomia e a gente vai delegar, por exemplo, para o aluno limpar a sala, tá? Lógico que esse aluno vai limpar a sala pior do que você faria, vai demorar mais tempo do que você fazia. É isso, lógico que vai ser assim. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar consciente para um processo de autonomia. Qual é o nosso reflexo nessa situação? É pensar assim, meu Deus, esses meninos são enrolados, eles estão mais atrapalhando do que ajudando. Deixa eu fazer logo que eu já consigo terminar isso. Isso acontece muito em casa, inclusive, né? Minha mãe, ela é mestre em fazer isso. Então, aí você, não, deixa que eu faço porque eu já sei como faz e já termino. E aí você perde uma das coisas mais importantes, que é o processo dela. Né? Tudo que a gente começa fazendo na vida, a gente começa fazendo mal.
né? A gente começa fazendo de forma medíocre, a gente começa enrolando e procrastinando, e a gente tem que ir instigando, né, aquele aluno, mesmo a gente sabendo que a gente faz mais rápido do que ele, que a gente tem uma forma mais eficiente de fazer que ele, você vai deixar. E aos poucos você vai ganhando os seus aliados. Porque isso é vamos dizer assim, um cultivo para médio e longo prazo. Então a autonomia demanda paciência. Demanda paciência nossa, né? Pra gente conseguir fazer cada passo. A gente não vai ter resultado agora e por isso as coisas pioram antes de melhorar. Então, é você ver a sua estrutura em sala de aula. É um exemplo, né? Eu estava pensando muito sobre a minha jornada, né? Como dando aula, tanto no presencial como no online, né? E eu vejo assim, por exemplo, já falei para vocês aqui sobre a oficina de aprendizagem criativa. O que é a oficina de aprendizagem criativa? Você deixa ali disposto na sala várias estações, ou seja, várias mesas com vários materiais, né? Tipo papelão, garrafa PET, LED, bateria moeda, um monte de coisa. E você traz assim, a temática para os alunos, tipo assim, construa um transporte, construa não sei o quê, né? Usando aquela estrutura ali. Então, assim, como é que essa dinâmica funciona? Pô, você fica 5, 10 minutos no máximo explicando. Depois são eles. E aí, qual é o seu trabalho? É o tal do trabalho do professor mediador. Aí ele vai olhando de mesa em mesa, né? E aí, como é que tá? Olha só, você podia fazer assim assado, ou só observar. Então é isso, eles estão construindo, eles são protagonistas. Não quer dizer que você vai fechar a sala e ir embora. Você pode mediar alguma coisa, você pode dar um empurrãozinho se você vê que a pessoa está travada em algum processo. Mas você mais observa do que executa. Mesma coisa quando eu dou um workshop presencial de Arduino. Então, no workshop presencial de Arduino, eu tento ao máximo assim, explicar um mínimo, porque a pessoa precisa de um mínimo, não adianta, né? Como eu brinquei aquela história do aluno, dá o Arduino e fala para acender o LED. Não, tem que explicar de corrente, tensão e tal. Quando é um workshop, eu tenho que fazer as coisas de uma forma mais rápida. Mas tento explicar o mínimo possível para já deixar as pessoas preparadas para botar a mão na massa, para fazer a parte delas. Então, aí, nesse ponto, você vai tendo mais resultado, mais autonomia, mais construção por parte delas, entende? E assim, algumas estratégias dessas são essenciais, porque quando você trabalha mais essa questão de atividade, ainda mais atividades criativas, atividades mão na massa, se você não trabalha com uma questão de autonomia, ou seja, onde os alunos são um pouco mais independentes, você surta. Porque o aluno vai ficar lá, professor, mas não sei o quê, professor, mas não sei o quê. Se você quiser atender todos, você surta, você não consegue. E aí o aluno vai ficar frustrado. E é interessante, olha só, coisas pequenininhas, né? É interessante, por exemplo, nesse caso, o aluno perceber que o professor não está sempre disponível, né? Volta aquela história que eu contei lá do meu sobrinho. Professor, eu tô com uma dúvida, vai tentando aí que daqui a pouco eu chego aí. O que acontece várias vezes nesse caminho? Não precisa mais não, professor, já consegui. Então o aluno já está pensando por si só, né? Geralmente numa atividade de mão na massa, de robótica e tudo mais, a dica que eu dou nas primeiras aulas é falar assim, toda vez que você tiver uma dúvida, você pergunta pro seu colega da direita, vê se ele sabe fazer aquilo ou não. Aí você pergunta pro seu colega, aí ele não sabe, beleza. Aí você pergunta pro seu colega da esquerda, aí não sei. Aí depois você chama o professor. Então assim, é um funilzinho, né, que vai permitir que você não surte, né, não precise ficar atendendo todo mundo o tempo todo. E aí o que é interessante? Ele incentiva, né, o colega a ajudar e às vezes a gente vê, né, que a criança gosta muito, né, quando ela tá sabendo alguma coisa, ela gosta muito de explicar sobre aquilo ali. Então, quando ela aprende, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né, quando ela ensina alguma coisa, ela reforça aquele conhecimento, então ele está aprendendo, né, e o mais importante é o aluno aprender. A gente, não é o nosso grande objetivo a gente aprender ali, é que eles aprendam. E eles vão ganhando autonomia, né, que é o nosso grande objetivo. Teve uma vez que o professor Clécio, que é um professor de português, que trabalha com robótica alinhada à língua portuguesa, ele falou uma coisa assim, que eu achei sensacional. Que ele fez assim, quando ele foi iniciar as atividades de robótica na sala de aula dele, ele pensou assim, minha sala tem, vamos dizer assim, 20, 25 alunos.
E ele falou assim, eu não vou começar minhas aulas de robótica com os 25 alunos. Ele pegou 4 alunos, 2 meninos, 2 meninas, e falou assim, e sei lá, por um mês, não sei qual foi o tempo, mas pegou um tempinho, e ele ficou dando aula só para esses alunos. E esses alunos, eles iriam se tornar monitores. Monitores. Então ele ensinava lá para aqueles alunos e tal. Então assim, ele tinha um ambiente de controle muito maior, né? Então ele conseguia, pô, ensinar para 4 alunos é muito mais tranquilo, você consegue trazer aquela estrutura para eles e tudo mais. E aí, e quando ele entrou em sala de aula para todo mundo, ele falou que foi muito tranquilo. Para mim foi surpreendente, foi uma lição para mim. Eu falei, caramba, eu quero implementar isso quando eu trabalhar com as crianças, porque senão você surta. Então o que acontece? Ele tinha esses 4 alunos e ele explicava alguma coisa e sempre tinha um monitor ali para ajudar, que eram os próprios alunos. Então assim, o professor fala assim, poxa, mas eu tô sozinho em sala, eu não sei se eu consigo e tal. A gente podia pensar numa nova estrutura, onde 2 professores estivessem juntos, onde você tivesse um monitor. Mas, poxa, usa o que você já tem, né? O problema é a solução. Se você tem vários alunos, que esses alunos virem a mão de obra, por assim dizer, da própria situação, né? Então, assim, como eu falei, a autonomia, ela é boa para eles, mas é boa pra gente conseguir seguir em frente, sabe? E eu vejo os projetos que vão demandando, que vão seguindo mais em frente, eles têm essa estrutura, né? Eles têm esse framework, por assim dizer. Então, a mesma coisa eu faço no online, né? No online, como é que acontece? Quando a gente tem um grupo de WhatsApp do curso online quando tem as instruções lá, antes da pessoa entrar, ela entra na plataforma e tem as instruções do grupo do WhatsApp. Eu falo, não pode ficar mandando mensagem aleatória, tem que respeitar as pessoas e tá. Eu falo assim, use o grupo para tirar dúvidas. É possível que eu não responda na hora que você mandou. Isso pode acontecer porque eu vou estar ocupado fazendo outra coisa, ou às vezes isso é proposital, eu coloco isso, às vezes isso é proposital, né? Eu deixo às vezes a mensagem lá um dia, para quê? Para ver se os colegas ajudam. E na maioria avassaladora das vezes os colegas ajudam, né? Não precisa eu intervir. Às vezes até eu fico assim, nossa, acabei ficando distraído com as mensagens da turma e tal, não respondi. E quando eu vi o outro colega ajudou. E gente, é isso. A ideia é essa. O novo aprendizado é esse. É descentralizar, né? Descentralizar do professor, né? E fazer as pessoas se ajudarem, né? É a tal da comunidade de aprendizagem. E isso é um verdadeiro ganha-ganha. É um verdadeiro ganha-ganha. É bom para o professor, é bom para o aluno no longo prazo. Quanto mais você trazer... Porque existem 2 grandes objetivos, né? A gente acha que o nosso objetivo é simplesmente ensinar um aluno um ofício. Eu quero ensinar robótica, mas não. Talvez um dos maiores objetivos é que ele saiba aprender qualquer coisa, né? E quanto menos a gente ficar segurando na mão dele, né? Quanto mais a gente conseguir fazer com que ele caminhe nessa jornada por conta própria, mais ele vai aprender qualquer coisa na vida. E talvez esse seja até o melhor ativo, né? O melhor presente que a gente pode deixar para os nossos alunos. Então, assim, é isso que eu queria deixar para vocês, né? Livros que eu indico ao professor para o ensino maker. Cara, não sei. Assim, tem um livro que eu adoro, que é o do Lifelong Kindergarten, né? Ele saiu em português agora, só em e-book, que é um jardim de infância para a vida toda, que é exatamente do Mitchell Resnick, dessa galera do MIT, que ele fala sobre os 4 P's de uma forma maravilhosa. Inclusive, é com esse livro que eu destrincho toda a aprendizagem criativa. Com relação a coisas maker mesmo, eu particularmente eu nunca me aprofundei em nenhum livro, assim, tirando o próprio Jardim de Infância para a Vida Toda. Mas acho que a lição mais importante é fazer, né? E coletando várias informações, né? Eu gosto de compartilhar muito com vocês. Eu vou pesquisar mais se tem alguns livros legais para eu indicar para vocês que sejam mais assertivos. Mas a gente vai acompanhando aqui e vai direcionando na maneira que a gente pode. Bom, gente, então é isso, né?
O que eu queria mostrar para vocês é que essa coisa de mudança, de autonomia, ela não é só um discurso bonitinho. Não é só um discurso para, que legal essa parada. Não. É uma coisa que é boa, ela é boa para todo mundo. É boa para nós professores, é boa para os alunos e é possível. Só que não é do dia para noite, né? A gente tem que estar disposto a arriscar para conseguir ir para frente, beleza? O Jorge mandou a pergunta dele. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar. Enquanto isso, eu vou dizer, né, que estamos na nossa penúltima live, gente. Foram 19 lives. Ah, tá. Primeiro recado, então. Eu já escolhi o tema da 20ª live. A 20ª live é sobre a escola dos sonhos. Então eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Stories. E aí eu queria que vocês respondessem assim, que para vocês, qualquer coisa que para vocês signifique, né, que vocês gostariam de ver numa escola dos sonhos. Então responde lá, que aí vai ser legal para eu me inspirar também. Eu vou colocar o que eu acho e tal. Fabi já respondeu lá, eu vi que você respondeu, viu, Fabi? E mais pessoas respondam também para eu conseguir me inspirar para isso aí. Eu vou fechar isso, porque sabe, a gente tem essa tendência mais reclamona mesmo. Assim, isso aqui tá errado, isso aqui é assim. Mas talvez a melhor forma da gente mudar alguma coisa é começar a visualizar, né? Visualizar aquilo que a gente acha que seria o melhor, né? Então, tem uma frase muito interessante que fala sobre a definição de utopia, né? Não sei quem foi, sei lá. Mas a pessoa fala assim, essa coisa de perseguir coisas utópicas, né? Mas é como falar assim, é que nem a linha do horizonte, né? Se você tentar alcançar, se você tentar alcançar a linha do horizonte, você nunca vai conseguir, nunca, né? É uma utopia. Mas por que isso é importante, você tentar alcançar a linha do horizonte? Né? Porque essa é a referência. Então ela é a referência para você alcançar. Então cada vez você vai chegar mais longe tentando alcançar isso. E é isso, às vezes a gente fala assim, às vezes a gente vai ter a escola 100% perfeita. Mas quanto mais a gente visualizar sobre isso, entender o que a gente quer e para onde a gente quer chegar, mais fácil vai ficar. Né? Como é que a gente vai chegar em algum lugar se a gente não tem a clareza de que lugar é esse? Então esse é o primeiro passo, né? E é bom, né? Sonhar é bom pra gente direcionar melhor os nossos esforços. Então é isso, amanhã é a última live. Mas pra quem já tá ficando com saudade, eu já tô ficando com saudade, vai ter outras lives, mas não vai ser nessa sequência tão pesada. Mas semana que vem a gente tem o workshop Professor da Era Digital. Quem já se inscreveu, manda um joinha aí. O que é o workshop Professor da Era Digital? É um conteúdo que não é em formato de live, são vídeos gravados. Vão ser 3 vídeos, onde eu vou explicar os primeiros passos, né, de como você preparar os seus alunos para o desafio do século XXI, como ter aulas engajadoras, né, impossíveis de ser ignoradas. Então vou destrinchar isso, é um conteúdo muito mais assertivo, né? Assim, querendo ou não, aqui na live a gente fala de muita informação, mas acaba que fica muita informação difusa. Então qual é a vantagem do workshop? O workshop ele é milimetrado para a informação que eu quero passar para vocês. Então vão ser 3 vídeos lançados na segunda, na quarta e na sexta. E aí o Jorge já está perguntando, não estou inscrito no workshop, como é que eu faço, gente? Como é que faz? Jorge, você vai fazer o seguinte, você vai, quando terminar a live, você vai lá no meu perfil e tem um link com vários links. E o primeiro é o workshop Professor da Era Digital. Então você vai lá, você se inscreve para participar. É só colocar seu e-mail, confirma o recebimento do e-mail, senão você não vai receber depois, tá bom? E participa lá com a gente, beleza? Então vai ser bem legal, vai ser bem bacana, é um conteúdo que eu tô fazendo com muito carinho. E acho que vai ser bem bacana. E depois a gente vai até abrir turmas, né? Abrir uma nova turma para o nosso curso online, para quem quer aprofundar mais nessa jornada. Beleza? Outro recado vou sair daqui, vou pro Telegram. A gente, por enquanto, tem 2 Telegrams, né? Que é o do workshop e o Educador Maker, né? Que ele funciona mais continuamente. Aí eu vou mandar o resumo dessa live lá pros 2 grupos, né? Que é o que eu tenho feito. E, bom, eu não tenho tirado foto, mas você comenta lá no último post, né, da live 19, qual foi o seu maior aprendizado hoje, beleza? Isso é como eu gosto de repetir, isso é muito bom para eu saber o que vocês vêm aprendendo, o que foi a informação mais absorvida nesse processo. Beleza, gente? Então aguardo vocês
pontualmente às 5 da tarde, beleza? Na nossa última live falando sobre a Escola dos Sonhos. E não deixe de se inscrever no workshop Professor da Era Digital, beleza? Grande abraço para todo mundo e até amanhã às 5 da tarde.